Eu vou falar dessa novidade no mercado aqui. Regresso ao Éden. Olha lá, o Érico está ali com os recebidinhos dele também, ó. Vai mostrando os Não, recebidos. a minha é mais antiga. Ah, a tua antiga? Ah, em espanhol, tá ali, ó. Publicado, é do Paco Roca, né? Publicado pela Devir, com a tradução da querida Jana Bianchi. Beijo para ela. Então é o seguinte, hoje eu vou começar com o pé na porta. O topo da minha lista de melhores do ano, de 2022, já estava uma briga de foice no escuro. Aí vem essa maravilha de álbum aqui, que ganhou 3 prêmios de melhor quadrinho de 2020 só na Espanha. Eu já falei isso quando eu resenhei aqui. Eu resenhei Rugas, o Naranjo resenhou A Casa. O Paco Roca é um dos meus contadores de histórias favoritos, porque ele consegue impingir emoção a partir de coisas que, na mão de outros autores menos talentosos, não passariam de 5 páginas. E esse álbum tem 176 páginas. Quiser colocar a primeira imagem, Samir? Vamos lá. Olha lá. O que move essa história aqui é uma foto de família tirada, que não é essa que está aí que vocês estão vendo, essa é uma das 3 fotos que a protagonista teve até aquele momento. Então, o que move a trama é uma foto de família tirada na antiga praia, porque é antiga, porque a praia sumiu. Antiga praia de Nazaré, em 1946, na Espanha, mas mais especificamente em Valência, né? Ou seja, pela data você já sacou que a trama se passa no pós-Segunda Guerra Mundial. E ela é protagonizada pela Antônia, que é essa menina da foto, né? Ela é a quinta dos 6 filhos da Carmen e do Vicente, e eles formavam uma das milhares de tantas famílias pobres que literalmente sobreviveram à ditadura do Franco, né? Porque era difícil comer. Se já era difícil comer, imagina arranjar dinheiro, né? Pode mudar essa minha imagem? Esse é o momento em que a Antônia, já idosa, sai da casa dela e ela está indo para outro lugar porque ela ficou viúva e tal, e ela quer a foto. É isso que ela quer, ela quer a foto. E aí que eu falo, usando esse artifício da tal foto, o Paco Roca vai contando a história de toda a família. Quem está lendo o álbum vai saber mais dos pais, da avó da Antônia, dos irmãos da Antônia. E posso garantir, ao menos no meu caso, em poucas páginas você já está fisgado. Está fisgado pelos personagens. É importante mencionar, né? Eu adoro Rugas. E um amigo nosso, que é o Fernando Caruso, não gosta porque é uma história triste. Então é o seguinte, para quem não conhece o trabalho desse, para mim, o craque do quadrinho espanhol e mundial, mais uma vez ele vai contar uma história triste. Só que é uma história de vida. Né? Muda para mim, Samir. Olha lá. Essa é a foto. Essa é a tal da foto que vai aparecer no quadrinho o tempo inteiro. Tá? E quando eu falo que é uma história de vida, é de parte da vida do Paco Roca. Porque Regresso ao Éden é uma homenagem sensível, tocante, à vida desgraçada que a mãe dele teve. Só que, ao mesmo tempo, também é uma homenagem a milhões de mulheres que viveram naqueles dias tão tenebrosos. Ó, o Paco Roca tem 53 anos, né? 3 a menos do que eu. Eu sou filho de um filho de espanhol e de uma portuguesa. E a minha mãe, a minha falecida sogra, passaram exatamente pelo que o que a Antônia passa na trama, porque regulavam quase possivelmente com a idade, né? Com um pouquinho menos de agruras, né? Porque para mim é muito fácil imaginar que a vida dos meus pais teria tido uns rumos muito parecidos com a da Antônia se eles tivessem nascido na Europa e ficado lá. Porque o Roca, ele mostra uma realidade muito dolorida, especialmente para mulheres. Meu pai, minha mãe, por exemplo, algumas dessas coisas minha mãe passou. A mãe da Antônia fala textualmente que o papel da mulher, na época, era servir ao homem, ter filhos, trabalhar em casa feito uma camela e ainda levar pancada do marido. Estudar
Imagina, né? Mulheres não precisavam disso. Minha mãe só pôde estudar até o 4º ano primário. Era muito comum isso nas famílias que vinham para cá. Né? Então, aqui, por exemplo, nessa página, ela está mostrando as fotos e por que o Roca vai mostrar por que esses dois irmãos aqui do lado esquerdo da foto e o pai do lado, por que eles não estavam na foto. Você vai descobrir durante a trama. Né? E como eu falei, as mulheres eram tratadas de uma maneira. Porque as minhas avós, por exemplo, eram exatamente assim, inclusive na parte das pancadas dos maridos. Minha mãe, infelizmente, não. Graças a Deus. Elas viveram exatamente isso. É uma vida triste demais, né? Que é construída em torno do verbo servir. É pouco demais. Felizmente, o mundo tem mudado, mudou, mas a gente sabe que ainda tem gente que acha que esse direito sobre as mulheres persiste até hoje. Não. Pela enésima vez, eu vou falar isso aqui no Aniversário Quem Resenha, este é mais um quadrinho repleto de política. Basta você saber ler nos entrequadros. Poxa, começa falando sobre Franco e sobre Hitler, pô. Como é que... Exatamente. Exatamente isso. Só um micro contexto rapidinho, né? A Guerra Civil Espanhola, na qual o Francisco Franco virou ditador da Espanha e durou aí até a década de 70, personagem polêmico da Espanha, é um evento que é precursor da Segunda Guerra na Europa, né? Porque ele antecede o começo da Segunda Guerra. Então, a Espanha está naquele desastre, e aí o resto todo do tempo ele está nesse governo fascista, que é o que o Samir, volta uma. Passo Roca compra, né? Até respondendo para o Francisco. Essa aí, fica nessa aí. Tá. O Francisco, a história vai passar, ela vai viajar no tempo para quando ela é criança, quando ela está idosa, na fase atual, ela vai viajar no tempo. Né? Por exemplo, essa imagem aí é mais a hora que a mãe dela está falando que ela não pode falar de jeito nenhum. Olha que atual, Samir. Que eles são um dos vermelhos. Entendeu? Ela fica. E aí ela tá. A Antônia, ela tá imaginando como é que ela voltar, como é que seria para ela voltar para o Éden. E aí, ó, no final, Deus fala: eu não sou o Deus dos vermelhos. Porque ela internalizava muito as coisas que a mãe dela falava para ela. Né? O Rafael Silva falou que não está com emocional para Paco, não. Cara, vou te falar que mas ele consegue, viu, Rafael, deixar numa maneira que, ó, essa metáfora visual que ele faz, para mim é sensacional. 4 quadros. É a mãe gigantesca abraçando todo mundo, marido, os filhos, o primeiro filho sai o outro, fica só o marido e ela termina sozinha. Essa era a vida da mulher, velho. A vida das mulheres naquela época era assim. Claro, com exceções, tal, mas, como eu falei, a minha mãe foi educada para ser assim. Saca? Então, é uma coisa que falou demais comigo. Uma outra coisa importante no álbum nos momentos que tem um respiro na trama, o Paco Roca coloca elementos do entorno da família dele, como histórias que são contadas, que vão ter importância fundamental lá para frente. O Érico já leu, ele sabe disso, ele pode confirmar. Um deles está no final. Sério, a minha vontade, quando eu vi, foi parar e bater palma pro cara. Porque, porra, achei muito, muito foda. Agora eu preciso falar da parte gráfica, né? O desenho, aliás, antes de falar que a edição da Devir está impecável. Muito, muito boa. Tá? Mas o desenho do Paco Roca, como a gente está vendo aqui, ele é um desenho relativamente simples, né? Aqui é a irmã dela, uma das irmãs dela, tá? Que também ela passa por um preconceito por ser uma irmã que namorou muito e não podia acontecer na época. Então, isso é tudo abordado. Mas quando vocês estão vendo o desenho do Paco Roca, ele é um desenho relativamente simples, mas carrega muita emoção. E a narrativa, em vários momentos, ela é pausada, ela é num ritmo mais lento, de propósito. E a paleta de cores, como vocês estão vendo aí, bem sóbria, né? Vai nessa mesma linha. Mas a sacada, e tem uma sacada. Essa é a última imagem, né, Samir? Tem mais uma.
Então tá. Agora vem para mim e me abre na tela. Tem uma sacada nas páginas de abertura e do final do álbum, que eu só vou mostrar as de abertura, que para mim é de tirar o chapéu. Tá vendo? Tem uma espécie de linha do tempo. Tá vendo? Olha, só mostrar que isso não é spoiler, não vai estragar a vida de ninguém, fiquem tranquilos, tá vendo? Eu vou até achar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Logo nas primeiras páginas. É logo nas primeiras páginas. Deixa eu só abrir para mostrar para vocês. Tá vendo? Olha isso aqui. Tá vendo? Ó. Então tem umas que estão mais finas, outras estão maiores, vocês estão vendo? Ó. Uhum. Pois bem. Essa linha do tempo ela é montada com as páginas do álbum. E elas estão em diferentes tamanhos. Assim, quando eu terminei de ler, porque para mim a mensagem que passou foi porque as memórias são assim. Umas vão ser menos lembradas, outras vão ficar vívidas para sempre, né? E esse quadrinho aqui é um quadrinho para guardar na memória, velho. Para mim, um dos melhores de 2022 lançados no Brasil. O Eric tinha razão quando ele leu ano passado. Foi. Eu comecei a ler esse quadrinho esse final de semana, ainda não terminei, tá? Mas sobre isso que você falou do início, porque assim, você explicou aí, a história gira em torno dessa personagem e de 3 fotos dela. Uhum. E nessas primeiras páginas ele fala que a vida dessa personagem, como de todas nós, perto da imensidão do universo, do tempo que o universo existe, de tudo, é um brilho que não faz diferença. Que a nossa esperança é que isso dure um pouco mais com o que você passa adiante, como você é lembrado, e aí vai criando as linhas, e com todo mundo sendo lembrado, vai formando um facho de luz. É isso que ele explica no início. É isso aí. E se você parar para pensar, esses fachos são formados, como se diz, com as páginas do quadrinho, né? Eles vão esticando e vai sendo as páginas. E gira em torno de 3 fotos. O quadro de uma página de quadrinho, se você parar para fazer uma analogia, é como se fosse uma foto, né? E você vai botando as fotos e as páginas, você vai criando o seu fecho de vida, né? A linha do tempo. Achei brilhante esse início dele. Aí eu gostei demais. Tá valendo imaginar na minha cabeça. Eu não sabia, por exemplo, que estava ligado à mãe dele. Eu fui saber isso depois. Eu achei foda, velho. Foda. Claro que tem coisa que deve ser ficcional e tal, mas realmente. Até porque essa minha imagem da capa é o dia da tal foto. É o ângulo oposto da foto. Então, e aqui aí no verso tem a foto, aqui de novo, a foto mesmo. Olha lá. E aí ela vai descrevendo cada. Cara, tanto que na o Érico, capa ano passado, ele falou que fotógrafo, foi o quadrinho mais legal que ele leu. Esse